Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 20. Números, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Até o versículo 21. Números 14, do versículo 20 até o versículo 21. Versículo 14 até o versículo 21. Amém? Capítulo 20, a partir do versículo 14. Nós vamos ler até o 21. Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Gades, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos seus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma coisa senão passar a pé. Porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos ao teu santo nome, Senhor, porque a tua presença é real e verdadeira no nosso meio. Senhor, nós já sentimos a tua presença, já sentimos o teu Espírito Santo, Senhor, falar ao nosso coração. Agora, Senhor, em que estamos diante da tua palavra, suplicamos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça. Continua, Senhor, a falar conosco, a nos exortar. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o versículo, o texto que nós lemos, nos fala a respeito da caminhada do povo de Israel. Saíram da terra do Egito, onde Deus os libertou, com muitos sinais e maravilhas. E mesmo durante o caminho, Deus continuou operando com mãos fortes e abençoando de forma maravilhosa aquele povo. Muitos milagres aquele povo presenciou e participou de muitos milagres ali. E mesmo assim, aquele povo continuava com o coração duro diante de Deus. O que nós entendemos é que não é o milagre que leva o homem à salvação. E hoje muitas pessoas estão correndo atrás de milagres, atrás de maravilhas. E onde há um milagre, sendo ele de Deus ou não, nós não estamos aqui para julgá-los, mas onde há um milagre, a multidão se ajunta. E nós entendemos que não é o milagre que quebranta o coração do homem. Não é o milagre que leva o homem à salvação. Nós vemos, por exemplo, Jesus quando ele curou 10 leprosos. Todos eles foram curados. E a cura da lepra era um milagre
além da medicina, além da capacidade humana. E Jesus curou 10, mas só um recebeu uma palavra de salvação. Só um recebeu a palavra de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Os outros 9, embora tenham participado da bênção, recebido um milagre na sua vida, não receberam essa palavra do Senhor Jesus. Então, não é um milagre que vai nos fazer sermos quebrantados, humildes diante de Deus. Não é um milagre que nos leva à salvação. Nós cremos num Deus que faz milagre na nossa vida. Nós vivemos dia após dia de milagres. Mas não é esse milagre que me leva a adorar a Deus. O que me leva a adorar a Deus é a essência de Deus. É o que Deus é, não o que Ele faz, como nós muitas vezes cantamos. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Nós precisamos ser convictos disso. Se Deus operar um milagre na minha vida, glória a Deus. Mas se Deus não operar, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aquele povo foi um povo que viveu milagres. No texto que nós lemos, eles tinham acabado de receber o milagre de Deus. A água brotou da rocha. Deus fala a Moisés quando o povo reclama, Miriam, esse capítulo começa com a morte de Miriam, ali em Gades. E aquele povo revoltado contra Deus, embora tenha participado de tantos milagres, o mar sendo aberto, as pragas sendo atingindo o povo egípcio, e eles sendo libertos do povo egípcio ali, libertos da escravidão, o maná descendo do céu, tantos milagres aquele povo havia presenciado, mesmo assim aquele povo era um povo rebelde. E eles se rebelaram contra Deus e contra os seus servos. E Deus então faz brotar água da rocha, porque eles diziam: melhor teria se nós tivéssemos morrido no Egito. Mas agora nos trouxe para morrer aqui no deserto de sede. E Deus faz brotar água da rocha. Aquela situação do povo foi o que impediu o povo de entrar na terra prometida. Quando eles se rebelam contra Deus, quando eles não creem no poder de Deus, é o que impediu aquele povo de entrar na terra prometida. A palavra nos fala que dos que saíram da terra do Egito, somente 2 entraram: Josué e Calebe. Arão não entrou, Moisés foi levantado por Deus para guiar o povo, ele não entrou. A palavra fala que é porque não creram no poder de Deus. Então, como eles não creram, eles não puderam entrar na terra prometida. Não foi um milagre, não foram os milagres que eles presenciaram que os levaram a crer em Deus. Mas foi a incredulidade deles que não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Meus irmãos, hoje nós estamos numa caminhada rumo a uma terra que nos foi prometida. E nos foi prometida por um Deus verdadeiro e um Deus fiel. E a palavra nos fala que a sua palavra é digna de toda aceitação. Fiel é o que prometeu. É isso que a palavra de Deus nos diz. E nós estamos caminhando para essa promessa. E o que vai nos impedir de alcançar essa terra prometida é a nossa incredulidade em Deus. Por isso nós precisamos clamar a Deus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Essa deve ser a nossa oração, porque a incredulidade nos afasta da promessa de Deus, nos afasta da bênção de Deus. Mesmo que nós tenhamos vivido milagres, mas a nossa incredulidade, ela nos tira da promessa final, da vida eterna ao lado do nosso Deus. O texto nos fala que eles estavam já bem perto da terra prometida. Era somente atravessar a cidade de Edom, ou a nação de Edom, e já logo em seguida alcançariam a terra prometida. Era o caminho mais curto para chegar em Canaã. E Moisés então envia alguns mensageiros a conversar com o rei, a pedir passagem. Deixa-nos passar pelos seus termos.
nós não vamos nos desviar da estrada nem para a direita nem para a esquerda, não vamos passar pelos seus campos, não vamos tomar das suas vinhas, não vamos tomar das suas águas, nós simplesmente queremos passar. E o rei de Edom diz que não é permitido. Moisés, quando ele manda os mensageiros a conversar com o rei, Moisés leva o rei ali à memória o parentesco que eles tinham. Eram irmãos. Israel, vindo de Jacó, de Israel, e o povo de Edom, vindo de Esaú. Tinham um pai em comum. E Israel e Moisés manda os mensageiros dizer a eles: os seus irmãos de Israel estão querendo passar pelos seus caminhos. Não foi o parentesco, não foi a ligação consanguínea que moveu o coração do rei de Edom. E o rei de Edom não permitiu que eles passassem. Por causa disso, o povo de Israel tiveram que peregrinar por cerca de 40 anos no deserto. Se tivessem atravessado, com poucos meses chegariam à terra prometida. Mas eles tiveram que dar a volta. E o Senhor os colocou a rodear o monte de Seir, até que aquela geração rebelde passasse. Até que todo aquele povo que não creram em Deus, que participaram das bênçãos de Deus, que participaram dos milagres e não creram mesmo assim, passassem. E eles ficaram rodeando o monte de Seir, até que Deus dá a ordem: virai-vos para o norte. Agora nós vamos voltar ao caminho da terra prometida. Meus irmãos, nós vemos que Moisés, ele queria passar pelo caminho mais curto, mas não era o plano de Deus. Deus tem um plano na minha vida e na sua. Deus tem um caminho traçado para mim e para você. E nós não podemos pegar atalho nesse caminho. O nosso desejo é de estarmos na eternidade com Deus nesse momento. Mas há um caminho para nós. Há um caminho que foi preparado por Deus para cada um de nós. Tem um louvor que nós cantamos que diz assim: Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano na sua vida e na minha também, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos tomar atalho. O que Moisés queria era algo legítimo, natural. Se eu tenho que chegar a um ponto, quanto mais rápido, melhor. Mas Deus tinha um plano diferente. Deus queria ensinar aquele povo como herdar a terra prometida. Não era simplesmente chegar ali, mas Deus queria mostrar ao povo o valor daquela terra, o quanto eles precisariam trabalhar e quanta luta eles precisariam passar para herdar aquela terra. Da mesma forma conosco, irmãos. Deus quer nos ensinar o valor da terra prometida. Quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades aqui, Deus está nos ensinando. A cada luta que nós passamos é uma lição que nós aprendemos de Deus. É uma forma diferente do nosso caminhar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Moisés, ele queria passar ali pelo atalho. Vamos passar aqui por Edom. Nós não vamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós, pela história, nós entendemos que havia cerca de 2.600.000 pessoas ali. Cada família com o seu rebanho, com o seu gado. Como Moisés poderia garantir que ninguém haveria de se desviar um pouquinho da estrada? Um animal, uma ovelha talvez, desgarrada. Não tinha jeito. E Moisés faz essa proposta: nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, somente passaremos pela estrada real. O que nós entendemos é que Deus tem os seus limites. O Espírito Santo tem os seus limites. E muitas vezes nós, como homens,
queremos andar bem perto desses limites. Nós queremos saber onde é o limite que Deus tem colocado para nós passarmos bem na cerquinha, bem na beiradinha do limite. Tem um abismo e nós queremos andar bem no limite ali. Era o que Moisés estava propondo. Haveria de passar por uma terra pagã, com um povo que tinha uma proposta de ser separados, de ser santos, mas Moisés queria passar por meio de uma terra pagã, de uma terra que não adorava o mesmo Deus. Moisés estava testando os limites. E quantas vezes nós também queremos testar os limites de Deus? Quando Deus fala assim, não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí nós queremos tomar uma cerveja sem álcool, né? Porque estou bem perto do limite, né? O crente, ele não pode tomar uma cerveja, não é isso? A palavra diz que nós não podemos nos embriagar, né? Que aqueles que se embriagam não herdam o reino de Deus. Mas aí, qual que é o limite? Qual que é o limite? Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos estar longe desses limites. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. É caminhar no centro da vontade de Deus. Nós não podemos caminhar perto dos limites, porque se nós caminharmos perto dos limites, com toda certeza, sendo homens fracos, como nós somos, com toda certeza nós vamos nos desviar desse caminho. Essa proposta que Moisés fez era uma proposta quase impossível. Primeiro, porque estava fora dos planos de Deus. Deus tinha um outro caminho para o povo. E depois, porque ele estava muito perto dos limites. Deus quer que você esteja longe desses limites. Embora Deus tenha posto os limites nos seus caminhos, nós caminhamos no centro desse caminho, no centro da vontade de Deus. Caminhando no centro da vontade de Deus, nós estaremos livres de um dia desviarmos, sairmos desse caminho. E Deus então leva o povo a rodear o monte de Seir por 40 anos, até que aquela geração rebelde passasse. Meus irmãos, nós não podemos fazer parte dessa geração rebelde. Nós precisamos crer no poder de Deus. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, nós cremos que é Deus que tem feito. Como já foi dito aqui hoje, Deus é um Deus que responde às orações. Nós temos visto as nossas orações sendo respondidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque é um Deus que ouve, um Deus que responde. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender isso. E muitas vezes nós somos levados ao deserto para que nós possamos aprender que Deus tem cuidado de nós. O povo de Israel, então, ele não passa por aquele atalho, mas ele passa pelo deserto, por um caminho mais difícil, onde eles vão depender inteiramente de Deus. Dependem, em todas as circunstâncias, dependem de Deus. Para caminhar de dia no deserto é algo quase que impossível, por causa do sol, por causa do tempo seco, mas a palavra nos fala que eles dependiam das mãos de Deus sobre eles. Uma nuvem fazia sombra sobre o povo. À noite, no deserto, é um frio congelante, não tem condição de caminhar à noite. A palavra nos fala que eles dependiam das mãos de Deus. Uma coluna de fogo aquecia e iluminava todo o acampamento. No deserto não tem como cuidar dos animais, dar água para os animais, dar alimento. E também para o povo não tinha água. A palavra nos fala que Deus transformava a água amargosa em água doce para que o povo pudesse beber. Onde não havia água, Deus fazia a água brotar da rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma caminhada que humanamente era impossível. E eles dependiam inteiramente de Deus,
Assim também a nossa caminhada nesse mundo. Meus irmãos, nós estamos passando num deserto. Para onde quer que nós olhemos, não tem recurso para nós. Se nós procurarmos até mesmo dentro das religiões, nós não vamos ver recursos para caminhar. Se nós olharmos para o Estado, nós não vamos ver recursos para nós caminharmos. Se nós olharmos para os homens, para aqueles que estão à nossa volta, eles não têm recursos para nós. Nós dependemos inteiramente de Deus e das suas mãos sobre nós. Somente nessa dependência nós podemos caminhar. Embora seja um caminho difícil, mas em todos os momentos Deus está presente. Em todas as nossas situações, Deus está com as suas mãos estendidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim nós chegaremos no nosso local de destino. Um local onde nós descansaremos na presença de Deus. O povo de Israel, ele passou por aquele deserto, cerca de 40 anos caminhando no deserto. A palavra nos fala que Deus cuidou de todos os detalhes. O maná que caía do céu. Quando o desejo do povo era comer carne, Deus enviou carne, Deus enviou as cordonizes. Quando o desejo do povo era água, Deus fazia brotar da rocha. A palavra nos fala que nem os seus sapatos se gastaram em 40 anos caminhando. As suas roupas não envelheceram. 40 anos caminhando. As suas pernas não inchavam. Não havia doentes entre o povo de Israel. Uma dependência total de Deus. E é isso que nós precisamos ter, irmãos. Dependência total de Deus. Isso nós precisamos entender e ter claro. Não serão os nossos recursos que nos ajudarão nessa caminhada. Não serão a nossa cultura, a nossa sabedoria, a nossa inteligência que nos ajudarão. Não será a nossa força, o nosso braço, aquilo que eu posso fazer que vai nos ajudar nessa caminhada. Nessa caminhada nós precisamos depender exclusivamente de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós podemos dizer, como Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Meu irmão, Deus vai guardar a sua vida até o dia final. Deus vai nos guardar até aquele grande dia em que nós nos encontraremos com Ele. Mas para isso, nós precisamos caminhar segundo a orientação de Deus, longe desses limites que o Espírito Santo tem nos imposto. Nós precisamos caminhar no centro da vontade de Deus. Caminhando assim, Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Todas as necessidades. Davi, certa vez, ele disse, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Amém. Há uma promessa de Deus para a vida dos seus filhos. Deus vai nos sustentar. As nossas necessidades, elas estão nas mãos de Deus. Jesus, quando ele olhava para os seus discípulos e sondava o seu coração, isso é um perigo, hein, irmãos? Jesus sonda os corações. Às vezes os irmãos não conseguem ver aquilo que está no nosso coração, mas Jesus sonda. E Jesus olhava para os seus discípulos e sondava o coração dos discípulos e via no coração dos discípulos preocupação e perguntava para ele, por que estáis preocupados com o que haver de vestir ou o que haver de comer? Não vês os pássaros, não vês os lírios do campo? Deus tem cuidado de cada um deles. Assim é Deus conosco quando nós estamos caminhando no centro da vontade de Deus. Essas preocupações nós lançamos aos pés de Deus e Deus tem cuidado de nós. Eu sou um exemplo. Eu tenho vivido do milagre de Deus cada dia. Nós precisamos buscar isso de Deus, irmãos.
viver esse milagre. Não que esse milagre nos leve à salvação, mas esse milagre fortalece a nossa fé, para que assim nós possamos crer em Deus. Nós vemos que aquele povo que saiu do Egito, eles não entraram porque não creram. Tá nesse capítulo 20 mesmo, Deus fala, porque fostes rebeldes e não creram no Deus, essa geração não entrará na terra prometida. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com a incredulidade. Às vezes nós oramos a Deus e não vemos, às vezes, a operação de Deus dentro do nosso tempo, dentro daquilo que nós queríamos. E a gente pensa assim, Deus está demorando a atender a minha oração. Ou Deus não está ouvindo a minha oração. Ou Deus virou o seu rosto de mim e está me castigando. E isso às vezes nos leva à incredulidade. Nós precisamos tomar cuidado com a incredulidade. Nós precisamos saber que Deus tem os seus olhos sobre as nossas vidas. E tudo que acontece com seus servos é permissão de Deus. Muitas vezes Deus simplesmente está nos provando. Moisés, quando ele manda os mensageiros a conversar com o rei de Edom, ele diz assim, bem sabeis tudo que tem acontecido com nós, como os egípcios nos maltrataram por durante muito tempo, e nós clamamos a Deus, e Deus ouviu a nossa oração e enviou um anjo. Segundo as contas dos estudiosos, aí há cerca de 430 anos que eles ficaram no Egito sendo escravizados. 430 anos clamando ao Senhor. Quantas gerações passaram sem ver o livramento, sem ver o milagre de Deus? Quantos lá no início, logo após a morte de José, quando se levanta um novo faraó e começa a escravizar o povo, quantos ali começaram a clamar a Deus e morreram sem ver a bênção de Deus? Mas uma coisa é certa, Deus abençoou aquele povo. A promessa de Deus, ela não vai deixar de acontecer. Deus não vai deixar de cumprir as suas promessas. Mesmo que não seja no nosso tempo. É o que nós gostaríamos, né? Nós queríamos que fosse no nosso tempo, né? Marcando para Deus, falando, Senhor, eu tenho um compromisso amanhã, você me ajuda. Mas na hora que você fez o compromisso, muitas vezes você não falou com Deus, né? Às vezes a gente faz os compromissos e quer que Deus venha atrás corrigindo, né? Acertando as coisas. E Deus ele não está limitado ao nosso tempo. Quantos clamaram ao Senhor lá no Egito e o Senhor só foi libertar aquele povo 400 anos depois. Mas uma coisa é certa, a promessa de Deus se cumpriu na vida daquele povo. Muitos não viram, saíram do Egito nessa caminhada para uma terra prometida e por causa da dureza do coração não entraram, não viram a promessa se cumprir. Mas aqueles que estavam na vontade de Deus, eles viram Josué e Caleb, aqueles que creram. Aleluia. Aqueles que creram. Diante das lutas, muitos falharam, mas Josué e Caleb se manteram firmes, crendo no Deus que podia todas as coisas. Assim também precisa ser a nossa vida. Precisa ser a nossa caminhada, crendo em Deus. Se nós caminharmos dessa forma, nós vamos caminhar agradando a Deus, segundo a vontade de Deus. E que Deus possa nos abençoar. Que a cada dia nós possamos buscar de Deus qual é a vontade de Deus para esse dia na nossa vida. Qual é a vontade de Deus? E estarmos longe dos limites.
palavra nos fala dessa forma: fugir da aparência do mal. A palavra nem fala para nós fugirmos do mal, né? Se está parecendo que é mal, fugir da aparência do mal. Meus irmãos, fuja dos limites. Fuja dos limites, não ande perto dos limites. De onde o Senhor te tirou. O Senhor te tirou de uma terra pagã. O povo de Israel saiu do Egito, uma terra que adorava diversos deuses, só não adorava o Deus verdadeiro. Deus te tirou de lá. E agora o povo vai passar novamente por uma terra pagã, no meio de uma terra pagã. Meu irmão, lembra de onde Deus te tirou. Lembra de onde Deus te tirou. Glória a Deus. Muitas vezes Deus te tirou do vício. Deus te tirou de uma mesa de bar. Deus te tirou de uma roda de escarnecedores. Lembra de onde Deus te tirou. E fique longe. Não teste os limites de Deus. Não teste os limites do Espírito Santo. Procura o centro da vontade. Procura caminhar no centro da vontade de Deus. Assim, você pode depender de Deus. E Deus vai te abençoar nessa caminhada. Deus vai te guiar como guiou aquele povo. Deus vai suprir cada necessidade, cada desejo do seu coração. Quando você estiver no centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça em nós a vontade dEle. Mas muitas vezes Deus também pode fazer em nós a nossa própria vontade. Se nós estivermos andando no centro da sua vontade, Deus vai cumprir o desejo do nosso coração. Davi, ele escreveu um salmo e diz dessa forma: deleita-te também no Senhor, confia nele e ele fará os desejos do seu coração. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus cumprirá também o nosso desejo. Aquele povo, quando o desejo era alimento, Deus mandava maná. Quando o desejo era carne, carne nem estava nos planos de Deus, mandar carne ali. Mas Deus mandou. Muitas vezes Deus vai fazer aquilo que é a sua vontade, quando você está andando no centro da vontade de Deus. Quando você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. É isso que nós temos falado nos últimos dias. Que Deus seja o primeiro na nossa vida. E quando a vontade de Deus é a primeira na nossa vida, tem o primeiro lugar, aí Deus cumpre também o desejo do nosso coração. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Esse Deus que não abandona o seu povo. Eu ia dizer desabandona, olha pra você ver. Desampara. Amém, irmão. Obrigado. Um Deus que não desampara, né, na caminhada, porque se Deus nos desampararmos, com certeza nós nos desviaremos, ou para a direita ou para a esquerda. É por isso que nós devemos clamar a Deus, que seja sempre a nossa oração: Senhor, mostra a tua vontade para a minha vida, em cada dia. Cada dia. Mostra a sua vontade. Eu gosto de orar pela manhã. Porque na manhã eu peço a Deus para me guiar durante todo o dia. E nós precisamos dessa direção. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos guie. Porque se não for desse jeito, nós estamos atravessando esse deserto. Se não for desse jeito, se não for com o Espírito Santo nos guiando, nós vamos nos desviar desse caminho. E nós temos um alvo, nós temos uma terra para alcançar. Isso aqui é só uma passagem. Deus cuida de nós aqui, mas o nosso objetivo é estar na eternidade com Deus. E que Deus possa abençoar a nossa vida com essas palavras.